Em nosso estudo de hoje, é a lição 58 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Ante os que partiram. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos, e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho, transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagrada ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a louça imóvel e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas do teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram, atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas, na madrugada de novo dia, inquietam-se pelos que ficaram, ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando as dores e as alegrias. Rejubilam-se com tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. É uma prova dificílima, como o Emmanuel começa falando, uma das mais difíceis, você assistir, presenciar, encontrar uma pessoa que você ama, que tem muito contato, desencarnada, e eu posso dizer que foi a prova mais dura dessa minha encarnação, eu ter sido a pessoa que encontrei a minha mãe, por exemplo, quando minha mãe desencarnou. Muito dolorido mesmo, né? Mas a doutrina espírita, em primeiro lugar, ela vem provar para a gente a imortalidade da alma. E, em segundo lugar, ela vem trazer para a gente a informação de que a gente consegue, através, mentalmente, a gente está o tempo todo conversando com a pessoa também que terminou de desencarnar. Ela mostra para a gente que a forma de comunicação é através do pensamento. Então, isso já traz um alerta para todos nós, que a gente vai pensar assim a partir de agora. Espera aí, se a minha comunicação, igual eu pego o telefone celular para ligar para alguém, ou então digito aí nas redes sociais, a minha comunicação é através do pensamento, então eu vou fazer uma filtragem em primeiro lugar sobre o que eu vou pensar com relação ao desencarnado, porque eu pensei, ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que eu estou pensando. Olha que coisa, né? Grave, né? Se não tiver condição de assimilar agora, vai ficar chamada perdida lá, igual ficou
com relação ao André Luiz, eu brinco com chamada perdida, porque o André Luiz estava num sofrimento muito grande quando estava lá no umbral. Ele não tinha condição de perceber as orações da sua mãe e as orações de uma senhora, esposa de um rapaz que ele atendia e que fazia muita prece por ele. Mas os pensamentos ficam gravados. Se a pessoa não tiver condição de receber agora, ela vai receber a qualquer momento. Então o que acontece, pelo menos, foi um aprendizado duro para mim. Eu sou obrigado a passar em frente ao cemitério em que minha mãezinha foi enterrada, isso quase que diariamente, porque ele faz parte da rota do meu caminho. E naqueles primeiros dias era dolorido, dolorido. Então eu passava por ali, descia algumas lágrimas, mas logo em seguida eu falava: mãe, não fica preocupada com essas lágrimas aqui não, porque são lágrimas de saudade, eu quero que a senhora esteja bem, eu quero que a senhora esteja recuperada o mais rápido possível, porque a senhora deve estar percebendo agora que a vida continua e que tem família aqui, tem família aí do outro lado também. Então, mãe, agarra na mão dos seus familiares que estão aí, ó, cuidando da senhora, e em breve a gente vai estar todo mundo junto. O problema todo, o Emmanuel faz questão aqui de trazer uma informação que depois, alguns anos mais tarde, o Chico, ele também vem reforçar mais ainda. Ele vem dizer aqui que o que deixa a pessoa incomodada do outro lado é quando você entra na inconformação ou então na ideia do suicídio. Então você faz a pessoa sofrer muito do outro lado, porque ela já desencarnou, ela não queria desencarnar. Vai chegar a nossa vez também, a gente vai ver como é que é. Né? Aí você está querendo falar para os teus filhos, para os teus parentes que ficaram, não acabou não, mas não consegue mais. E aqui na Terra, por ser um mundo de expiações e provas ainda, né, a gente vai ter milhões de religiões, cada uma tendo a pretensão de ser a dona da posse exclusiva da verdade. Né? Então não adianta você querer provar, não acabou não, não acabou. Não adianta, você não vai conseguir. Então quando chegar a nossa vez, já vamos nos conformar com isso. Você vai ficar ali ao corpo inerte, você consciente na grande maioria das vezes, consciente de tudo que está acontecendo, emotivo também. A gente vai ver pessoas sinceras que nos amam, né? Tendo seu choro também, tendo seus agradecimentos, as palavras, que você vai acompanhar isso tudo. E vai chegar um momento em que todo mundo vai embora, e eles dizem para a gente que esse momento é um momento assim, dos mais complicados, que a gente tem que ter uma fé muito grande, né? Que esse momento, né, de você atravessar o sepulcro, ficar sozinho, até que chega alguém para você: opa, vem cá meu filho, vamos despertar, vem comigo. E a gente precisa ficar em oração o tempo todo quando isso acontecer, para poder facilitar até o trabalho daqueles que estão desligando a gente do nosso corpo e nos levando para o mundo espiritual. Mas a gente começa a pensar do lado de cá, a gente que fica, sofre por conta do apego, sofre sim, mas a gente aconselha muito a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. No capítulo 5 a gente vai encontrar dois textos. Um vai encontrar assim, mortes prematuras, perdas de entes amados. E o outro, se fosse um homem de bem, teria morrido. Esses dois textos, eles são muito esclarecedores. Eles falam para a gente, olha, isso aqui é um mundo de expiações e provas. É um mundo que, quando vocês tiverem noção do que é, vocês vão agradecer terem passado por ele e ter completado a tarefa de vocês. Então quem foi embora já cumpriu a missão dele. A gente que está aqui ainda é capaz de nem ter começado a nossa ainda. Porque muitas das vezes você fala assim: poxa, aquele cara é tão bom e desencarna, o outro é ruim e continua vivo. É isso, quem desencarnou, ele cumpriu a missão dele, está liberado, ele ganhou o alvará de soltura dele. E tem um momento no texto que faz até essa comparação mesmo, fala: vem cá, se você estivesse cumprindo pena, você ia ficar triste porque o seu companheiro ganhou o alvará de soltura e você não? Né? Ou ia ficar esperando também o momento de você ter o seu alvará de soltura e fazendo por onde, cumprindo da melhor maneira possível, sem buscar o caminho do suicídio. O caminho do suicídio é mandado de prisão em cima de mandado de prisão. Complica mais ainda. Né? Mas a gente deve experimentar júbilo quando esse tipo de coisa acontecer. Então a gente fica triste sim, mas hoje eu olho para cima, fico muito obrigado pela mãe querida que o Senhor colocou no meu caminho, porque eu sei que a minha mãe chorou muito quando eu chorava também, viveu junto comigo e me ama onde ela estiver.
e eu procuro manter contato com ela sempre que eu posso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.